dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. Gostaria de mandar um abração para todos os meus irmãos, todos os meus amigos por esse Brasil afora. Alguns amigos também que já têm entrado em contato comigo de outros países. Então eu estou muito feliz de saber que eu, graças a Deus, com toda a humildade que eu tenho, né, com toda a simplicidade, esse canalzinho humilde, eu tenho conseguido alcançar muita gente, tenho conseguido atingir meu objetivo, né, que é levar uma mensagem da Bíblia para muitas pessoas. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir a vocês que assistiram o meu vídeo, dá um joinha para mim, por favor, isso é muito importante para mim. E gostaria de pedir a vocês que estão assistindo pela primeira vez, que ainda não se inscreveram, se inscreva no meu canal. Eu fico muito feliz se você puder me fazer esse favor. Fico muito contente, tá? Se inscreva no meu canal, é uma alegria muito grande para mim. Meus irmãos, hoje nesse vídeo eu quero tratar sobre um assunto muito interessante. As testemunhas de Jeová, elas dizem que no Salmo 72, ali tem uma promessa de um paraíso na terra. Bom, meus irmãos, eu pesquisei esse salmo usando texto paralelo, contexto histórico, e não consegui ver nesse salmo essa tal promessa de um paraíso futuro na terra. Bom, o que eu vi ali foi Salomão, né? Um salmo de Salomão, e eu vi ali que Salomão, ele louvavam a Deus pelas conquistas da nação de Israel. Como é de conhecimento de muitos, quando Deus deu a terra de Canaã para a nação de Israel, né, eles deveriam ter expulsado todos os habitantes dali e tomado posse daquelas terras. Mas não foi isso que aconteceu. Eles não só não expulsaram todos os habitantes, como também ficaram morando no meio deles. Veja, por exemplo, meus irmãos, no livro de Juízes, no capítulo 3, versículos 4 e 5, ali diz que Deus deixou a nação de Israel ficar morando ali, no meio daqueles povos pagãos, para colocá-los à prova, para saber se eles dariam ouvido aos mandamentos que Deus havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel ficaram habitando no meio de cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. A vida dos israelitas ali era assim: eles tinham que lutar para defender as terras que eles já tinham e ao mesmo tempo tentar recuperar aquelas terras que deveria ter sido deles, mas que estavam de posse daquelas nações pagãs. Certamente os israelitas sofriam ataques constantemente daquelas nações. Mas, como Davi e Salomão eram sempre muito vitoriosos nas suas batalhas, eles sempre louvavam a Deus pelas suas conquistas. Davi e Salomão, nos seus salmos, eles estavam sempre louvando a Deus pelas conquistas de quando eles conseguiam recuperar alguma terra ou que eles impediam que aquelas nações pagãs tirassem alguma terra deles. Então veja que no Salmo 72, Salomão louvava a Deus pelo seu reinado vitorioso. Eu sinceramente não vejo nesse salmo uma promessa de um paraíso terrestre.
Até porque essa conversa das testemunhas de Jeová, de um paraíso na terra, o qual eles serão os habitantes, biblicamente essa promessa deles não se sustenta. Por quê? Eles dizem que eles são aquelas outras ovelhas do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16. Mas nós sabemos que aquele versículo ali não aplica às testemunhas de Jeová. Aquele versículo de João, capítulo 10, versículo 16, que diz que quando Jesus diz que eu tenho outras ovelhas, aquilo ali se aplica a todos os gentios, não se aplica às testemunhas de Jeová. Agora, eles dizem também que aquela grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, aquele versículo de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, e diz que sobre uma grande multidão, aquilo ali também se aplica a eles, né? Mas eu vou mostrar que aquela grande multidão ali não se aplica a eles. Até porque aquela grande multidão ali de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, o apóstolo João viu aquela grande multidão no céu. Ele viu aquela grande multidão diante do trono de Deus. Então, aquela grande multidão foi vista pelo apóstolo João no céu. E pelo que podemos notar, essa grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, é o mesmo grupo de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Por quê? São de todas as tribos, povos e línguas, né? E quanto que os 144 mil são das 12 tribos de Israel, ou seja, são judeus. Isso descarta esse paraíso nos termos que as testemunhas de Jeová pregam, né? Agora, outra coisa que desmente essa história de um suposto paraíso, né? De um suposto paraíso, é o fato de os fiéis do Antigo Testamento morar nesse paraíso. Tanto é que supondo que o Armagedon viria no ano de 1925, Rutherford construiu uma mansão para abrigar os patriarcas ressuscitados naquele ano. Mas a Bíblia diz que os patriarcas do Antigo Testamento aspiravam uma pátria celeste. Os patriarcas do Antigo Testamento não morarão em paraíso. Não moram e não irão morar em paraíso terrestre. Jamais. A Bíblia diz que os patriarcas do Antigo Testamento aspiravam uma pátria superior, uma pátria celeste. Isso está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 16. Ali diz assim: mas agora os patriarcas aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. E aí, testemunho de Jeová? Onde é que os patriarcas vão morar? Num paraíso na terra? E aquela história que eu vi outro dia num vídeo das testemunhas de Jeová, de um certo cidadão dizendo que ia chegar de moto na casa de Abraão, assustar Abraão com o farol da moto. Como é que fica isso aí, hein? Vocês, testemunhas de Jeová, vocês são uma piada, você sabe disso, né? Vocês já se tornaram piada para muita gente e continua sendo. Vocês acreditam em tudo que esse corpo governante fala para vocês. Se esse corpo governante falar para vocês acreditar em Papai Noel, vocês acreditam. Se esse corpo governante falar para vocês acreditar no coelhinho da Páscoa, vocês acreditam. Pelo amor de Deus, testemunho de Jeová, esse corpo governante estão fazendo vocês de idiota. Eles estão
explorando vocês financeiramente e expondo vocês ao ridículo. Vocês, testemunhas de Jeová, são ridículos com essa história de paraíso.